Hoje eu vou conversar com o Jojo aqui do aeroporto. Jojo, eu tô prestes a embarcar. Prestes a embarcar é um eufemismo, porque tá uma fila do cão aqui. Mas antes quero conversar com você para saber o que esperar desta semana. Hoje eu acordei mais cedo, estou já no escritório. Também é uma... Tô vendo. Tô vendo. Não parece a cama desarrumada. Agora... Bom, Mara, depois de um feriado prolongado aí, né? Fim de semana prolongado com o feriado da Páscoa, assim, não tem muita novidade, nem no cenário externo, nem no cenário local, né? Lá fora a gente segue com um pouco da expectativa em relação a crescimento global versus desaceleração, né? Hoje o dia começando aí com um pouco de notícias vindas da Ásia um pouco mais mornas, com alguma notícia também da China em relação os encontros lá do governo chinês, mostrando também uma preocupação de reduzir um pouco a oscilação dos mercados da economia por lá. Sim, o tema central lá fora continua sendo entre os Estados Unidos e rumo leva aí para aquela guerra comercial, aquela relação de paz entre eles. Mas não tem muita coisa. Estados Unidos, por conta dessas notícias hoje, abrindo um pouco mais, mesmo com a alta do dólar. Ainda tem muito país hoje tem muitos mercados que estão fechados por causa do feriado de Páscoa, que lugares estica para também tem muita notícia ruim, né? Os atentados. Então acho que tem um pouco de um cansaço aí no cenário externo. Né? E no fronte doméstico a gente tem CCJ essa semana, né? Quer dizer, virou uma rotina isso. A última pernada da CCJ está um pouco mais a favor do governo do que da oposição, né? Mas acho que assim a grande notícia da semana passada foi aí assim o movimento esquisito do STF, né? Que acabou por fazer você uniu todos contra o STF, né? Assim, de todos os lados, esquerda, direita, cima, embaixo, todo mundo se uniu contra o STF, o que acabou tirando um pouco de foco do governo e, assim, no limite, dá um pouco mais de força para o governo, né? Volta um pouco daquela identidade, somos todos uma só nação contra os desmandos que estão por aí. E no fim de semana, o presidente fazendo de novo o que ele sabe fazer. Moto brasileira, capacete brasileiro, numa cidade um pouco mais simples, andando no meio do povo, né, jogando aí para a opinião pública que talvez a popularidade dele em alguns lugares seja melhor do que se fala. Hoje tem uma notícia no Valor Econômico falando do lobby dos funcionários públicos, da elite do funcionalismo público para barrar a PEC, colocando alguns pontos e tal, que eles são contra, inclusive o aumento da alíquota previdenciária conforme a renda e tal. Lendo a matéria, me dá a impressão de que enfim, mostra um termômetro do que vai ser esse embate. Quer dizer, você realmente no Congresso você tem lobbies de setores muito bem organizados que vão para a briga, né? Para não passar a PEC. Não tem dúvida, né? Assim, se você olhar os tamanhos, né, das mudanças da reforma da Previdência, o que ela propõe para quem tem os privilégios, assim, literalmente você vai tirar os privilégios de quem tem e vai tentar uniformizar o tratamento entre todo mundo. Então, assim, é muito esperado que quem vai perder os privilégios vai tentar se mexer. Mas, por outro lado, eu acho que o seguinte, acho que o governo ainda precisa ter um trabalho bom de opinião pública, porque quando você mostra, tem um monte de quadrinhos, classe a classe, esses daqui ganham 20 mil de aposentadoria, vão ganhar 5 mil igual você. Quer dizer, se o governo usasse isso, fizesse um marketing melhor sobre isso, eu acho que ele pegava bastante a opinião pública. Né? Mas esse debate de grupos favorecidos vai continuar o tempo todo, mas eu acho que é o seguinte,
Se você olhar o que aconteceu na semana passada, de novo alguns discursos do superministro, né, do Paulo Guedes, e assim, passa com tanta clareza qual é a importância da reforma da Previdência para todos os outros, para desatar todos os outros nós. Eu acho que não está convencido, mesmo na semana passada, o embate do diesel, né, que talvez assim, a última grande petro o presidente acabou tentando de alguma forma, né, voltar atrás e tentar assim corrigir. Muito claro que assim, não dá para mexer demais. Então a gente vai para esses embates, não é um caminho retilíneo até a aprovação, mas é o grande a grande mexida que pode para todos os outros nós. Sem ela, eu acho realmente muito complicado a gente evoluir. O que você, além de CCJ, tem mais alguma coisa interna que te chama atenção para essa semana, não? No mercado doméstico? Tem números do CAGED hoje, não devem ter grande expectativa, quer dizer, tem os números a economia segue mais fraca do que se esperava, né? Mas eu acho que assim, a gente só tem um sinalizador, que é quanto andar a reforma vai trazer isso. Semana passada, a Bolsa de Valores aqui teve uma semana melhor, né? Tentando aí recuperar um pouco das perdas do mês, que ainda está no campo negativo, fechamos acima dos 94 mil, a semana subiu aí perto de quase 2%, 1,8%. Agora, também teve a briga aí, né, das empresas, das maquininhas de cartão de crédito, né? Então você teve grandes oscilações aí de alguns papéis, os por enquanto perdedores aí dessa mudança aí pelo Itaú. Então você tem coisas micro acontecendo, né? RF subiu bastante semana passada, então você tem alguns movimentos interessantes aí, mas eu acho que assim, no front macro tem que ser assim, a quantas anda o passo aí, a que passo estamos na reforma da Previdência. E expectativa em relação ao movimento dos caminhoneiros? O movimento dos caminhoneiros é um pouco do retrato desse mando e desmando do Brasil e conta um pouco de como chegamos até aqui, né? E da fraca atividade também, né, Jojo? Porque se você tiver uma atividade econômica mais robusta, até esse movimento perde relevância, né? O movimento dos caminhoneiros assim, serve para você dar várias aulas sobre economia e política no Brasil, né? Você pode falar do financiamento à indústria de caminhões e como era fácil o crédito para comprar caminhão. Você pode falar da falta de infraestrutura, quanto do país depende das rodovias, né, em vez de outros meios de transporte. Você pode falar sobre Petrobras e o refino de combustíveis e o monopólio no refino e na distribuição. Pode até falar de política de preços de combustível, mas isso é um ponto só, né? Dá para você sabe, usar esse exemplo para matérias em várias disciplinas diferentes, entendeu? Dá para falar sobre política, dá para falar sobre espionagem, dá para falar sobre revolta pública, dá para falar sobre tanta coisa, entendeu? Mas eu acho o seguinte, eu acho que o movimento em si, mesmo no ano passado, se você lembrar, chegou uma hora que assim, não tinha nem com quem falar, não tinha uma liderança muito difusa, né? naquele movimento, entendeu? Então, eu de fato acho que assim, isso não é algo, quer dizer, é um retrato do que a gente tem aí, não que não seja importante, mas eu acho que isso assim, foi um capítulo que não necessariamente vai ser o foco aí nas próximas semanas. Ok, muito obrigada, Jojo. A gente se vê em breve. Boa sorte aí na falta de infraestrutura no aeroporto. Tá vendo? Tem umas debêntures aí para financiar a expansão desses aeroportos. Na próxima Copa, ou na próxima Olimpíada. Quem sabe? Valeu, obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, te espero amanhã no próximo Morning Call.